Amém, irmãos? Gente, que bom poder compartilhar com você nessa noite aqui. Tá aqui no lugar nessa noite do meu amigo, o pastor Pedro Vux, que é uma bênção, né? O pastor Pedro Vux, a pastora Pérsia. Pensa num casal de pastores abençoados que nós temos, que vocês têm. Não é verdade? Eu vou dizer para você, valorize o pastor Pedro Vux, valorize a pastora Pérsia. Pensa num casal de pastores abençoados, que tem cuidado da vida de vocês, que tem velado, tem ido atrás de cada um para cuidar realmente e para que vocês vivam o extraordinário de Deus a cada dia mais. E hoje, eu estou aqui com o desafio de compartilhar uma palavra com você. E para falarmos um pouco sobre esse tema, porque o tema nesses dias é sobre go outside, que é o enviar, né? O ir. E eu queria compartilhar um pouquinho então desse ir, do enviar. E o Iago já me falou aqui, meu nome é Efraim Silva, eu sou pastor da Rede Amarela, da nossa igreja. Tem gente da Rede Amarela aqui? Se manifesta em nome de Jesus. Aleluia, uma alma viva. Então, eu queria dizer para você o seguinte: casado com a pastora Wilson, que é pastora do Kids, né? Pai do Tito e da Chloe, que são os meus pequenos filhos. Mas não começou, gente, agora a minha história. A minha história já começou há um bom tempo. Eu quero compartilhar um pouquinho com ela nessa noite, trazer um pouquinho para a nossa vida, um pouco da minha história também para podermos compartilhar. Se você não me segue no Instagram, fica a oportunidade para depois você também me acompanhar nas nossas redes sociais, que eu falo um pouquinho sobre a nossa vida, nossa casa. E se você que tem um projeto, tem um futuro de se casar e ter filhos, eu mais a minha esposa compartilhamos algumas coisinhas lá. Pois bem, irmãos, a pergunta é a seguinte, galera, para a gente pensar um pouco aqui sobre esse tema de enviar. Viajar é muito bom, não é verdade? Alguém que não gosta de viajar? Graças a Deus, todo mundo gosta de viajar, né? Porque a pergunta é essa: quem não gosta de viajar? Quem não gosta de fazer uma viagem? É ótimo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu viajei poucas vezes, eu viajava bem pouco mesmo. Mas eu me lembro quando falava assim, amanhã vamos sair, vamos fazer uma viagem. Eu não dormia. Já aconteceu que de verdade, alguém já preparou, falou assim, amanhã vai viajar. Você dormiu com a roupa, se vestiu, ficou vestido, para o outro dia ficar pronto, com medo de você perder horário. Cadê? Quem já fez isso aí, viu? Os coragem? É verdade, eu também já fiz isso. Porque eu falava assim, e se esquecerem de mim? E não pode esquecer, não podem me esquecer. E eu me preparava todo, pegava, vestia a roupa, já ficava prontinho, para o outro dia de sair na hora que falava assim, tem que ir. Porque expectativa, porque viajar é muito bom. Esse ano eu fiz uma viagem muito boa com a minha família. Deus abençoou nossa casa e nós conseguimos, a minha esposa, nós recebemos algumas agendas para pregar ali nos Estados Unidos e nós tivemos a oportunidade de conhecer vários lugares ali nos Estados Unidos. E foi uma viagem muito boa, ficamos 20 dias. E Deus foi tão bom com a gente que no final nós conhecemos o furacão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar um furacão na sua vida. Mas sim, eu tive a oportunidade. Eu estava na casa dos irmãos lá, dizendo para eles, gente, que hora que o furacão vai chegar? Ele falou, você não tem noção do que é o furacão? Eu falei, não, eu quero ver. Eu estou aqui, lá no Brasil não tem nada disso. E já que eu estou aqui, eu quero filmar. Eu fui lá fora e filmava os coqueiros tombando assim. E ele passou a 150 milhas, foi o Helene. E já foi um vento muito forte, um vento intenso. São viagens que nós temos a oportunidade de conhecer várias coisas. Então, viajar é muito bom. E mudança. Juntamente com viagem também, às vezes, tem mudanças. E tem pessoa que gosta de mudar. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que ela... Gente, eu estou com uma voz hoje de meio assim, aquela voz de anasalada, que infelizmente, semana eu peguei um resfriado, fiquei muito ruim, né, Rebeca? A Rebeca foi lá em casa com a mãe dela lá, e eu estava assim, como ela disse, achou que eu estava já partindo para o Senhor, quase que oraram por mim lá. Então, eu estou com essa voz um pouco assim, que eu estou me recuperando. Mas eu conheci uma pessoa que ela fazia o quê? Ela não comprava uma casa, ela gostava de morar de aluguel. Por quê? Ela falou assim, eu adoro me mudar.
todo ano eu me mudo, eu faço contratos curtos de aluguel. Quando alguém me dá a oportunidade de fazer um contrato de aluguel de 1 ano, eu faço de 1 ano para eu me mudar rapidamente novamente, porque eu gosto de mudar. Então, mudanças também, às vezes, fazem parte da vida de algumas pessoas. E eu conheci pessoas que gostavam, que adoravam mudar. Mudança, ir, pode ser bom ou pode ser ruim. Ruim, por que é ruim mudar? Quando se muda, às vezes, quebra muitas coisas. Toda mudança sempre chega com alguma coisa quebrada. Você resolveu mudar, pode ser pela melhor transportadora. Aquela, que vem, eles embalam tudo no plástico bolha. Detalhe, na hora que abre, você pode esperar ter alguma coisa quebrada. Alguma coisa vai acontecer. Então, às vezes, pode acontecer de coisas que se quebram, tem que refazer, às vezes, tudo, readaptar, faz parte. Tem que readaptar. Chega lá, você não conhece pessoas, e agora tem que fazer parte para conhecer as pessoas novamente. É bom, por quê? Por que pode ser bom também? Porque quando você muda, se quebrar as coisas, você ganha coisas novas. Pode ser bom também por essa parte. Se estragou, você compra uma coisa nova agora, porque aquela que quebrou já era. Então pode ser bom por essa parte também. Pode ser bom por quê? Porque às vezes eu tenho que refazer as coisas, refazer novas amizades. Sempre que você muda, que você chega num local novo, você tem que fazer o quê? Refazer amizades. Você chega conhecendo pessoas novas, conhecendo quem está perto de você. Então faz parte disso. Mudança é muito bom para algumas pessoas ou para outros não, depende do seu olhar. Mas hoje eu queria compartilhar com você a respeito dessa parte de viajar, dessa parte de mudança. Mas eu queria trazer para você essa parte tão importante que é o enviar, que é o ir, que é o partir e ser enviado por parte do Senhor, do chamado que o Senhor tem nos nossos corações. Por quê? Porque o ser enviado, ouvir o ir de Deus, às vezes é algo diferente. Porque não é simplesmente você mudar, olha, eu recebi a proposta de emprego e estou me mudando. Não é somente isso. Não é assim, olha, eu estou indo para um país para curtir, para morar. Não é só isso. Porque o enviar, o ir, é muito mais do que isso em nossas vidas. O partir, cumprir uma missão, é muito mais do que simplesmente você mudar. É muito mais do que isso. E nós entenderemos um pouco disso aqui nessa noite. Por isso eu queria que você agora abra a sua Bíblia em Atos Apóstolos, é o último capítulo, Atos 28, versículo de número 11. Amém? Atos 28, 11. Diz o seguinte: passando 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Prando o vento sul, prosseguimos, chegamos a Puteoli. No segundo dia, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Anota esse nome. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e a 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Por isso eu queria compartilhar com você, nessa noite, um tema, destinos que podem mudar a nossa história. E eu queria que você agora pensasse comigo aqui, sobre essa história que nós acabamos de ler, que nós vamos trazer nesse tempo que nós temos para a nossa realidade. Por quê? Paulo aqui, ele acaba de
Paulo fez várias viagens, pelo menos 4 que nós podemos dizer. Nessas 4 ele foi repartindo em vários pontos. Se você ler o capítulo anterior, o 27, nós entendemos que Paulo agora, ele antes recebe a profecia de um irmão, que diz para ele: Paulo, se você for, você vai ser preso em Jerusalém. Mas Paulo decide fazer isso. Ele fala: não me impeça de cumprir o ide do Senhor, não me impeça de cumprir o ser enviado do Senhor Jesus. Porque Paulo tinha uma coisa no seu coração. E o que ele tinha? Ele tinha um desejo de falar para todo mundo a respeito de Cristo Jesus. Se tinha uma coisa que Paulo tinha, esse desejo sempre, o tempo todo, de falar de Jesus para todo mundo. E aí no capítulo 27 nós vemos que Paulo é preso. E quando ele é preso, eles colocam ele no barco. Irmãos, pensa uma viagem atribulada. Gente, pensa uma viagem atribulada. Pensa uma viagem canseira. Pensa uma viagem complicada. Porque essa viagem de Paulo aqui, se você ler o capítulo 27, você vai ver o seguinte, que o destino de Paulo para chegar a Roma, ele passa por vários percalços. Ele passa por um momento em que tem uma tempestade, porque ele avisa: olha, o tempo está virando, nós vamos pegar o inverno, os ventos vão bater no mar. Mas eles não ouviram e foram, e o barco afundou. E depois ele vai para uma ilha, e chegando nessa ilha, está lá esquentando o fogo. Tem um momento que vem uma cobra e pá, morde na sua mão, e ele joga a cobra no fogo ali, e ele ora e Deus cura ele. Foi curado, mas foi uma viagem complicada. Mas por que o Paulo então decidiu cumprir essa viagem? Por que Paulo decidiu então fazer essa viagem? Porque ele entendia o ide do Senhor Jesus. E o ide de Jesus é muito mais forte do que qualquer coisa. O ide de Cristo Jesus é muito maior em nossas vidas do que as circunstâncias, porque nós não seguimos por circunstâncias. Porque a verdade é essa: o cristão, ele vive por Cristo, porque circunstâncias, ameaças, nós teremos o tempo todo. Vai vir de vários aspectos. Às vezes é ameaça de morte mesmo, mas às vezes é uma ameaça de cancelamento. Porque você, como jovem, foi lá na sua rede social e colocou lá que Jesus te ama, que olha, que Jesus quer mudar a vida, e alguém vai lá e fala assim: ó, não concordo com você. E alguém printa a sua tela e postou na dele marcando você. Já era, meu irmão, dependendo dessa pessoa, vai cancelar você. Então o tempo todo nós sofremos ameaças. Tem gente que não posta porque tem medo. Porque se meus amigos verem aqui o que eu vou postar, já era, pode dar ruim. Então, se o tempo todo nós sofremos, e faz parte do mundo que nós vivemos, faz parte de tudo isso, às vezes, as ameaças que nós sofremos. E como eu te disse, viajar, se mudar é muito bom. E aqui nosso irmão Paulo, ele está passando por esse processo. Vamos pensar que a viagem dele é meio que forçada. Mas também, se você ler antes, você vai ver que Paulo teve uma oportunidade de se defender e ser liberto, mas ele não quis, porque Paulo tinha um propósito. Qual que era o propósito de Paulo? Ele sabia que ele tinha que ir para Roma. Ele sabia que a Roma naquela época ali, era o centro comercial, era o centro de tudo naquele tempo. Pensa comigo, nossos dias de hoje, qual é o país mais poderoso do mundo? Os Estados Unidos. Força bélica, os caras têm. Dinheiro, tem. País mais rico do mundo, Estados Unidos. Os caras têm dinheiro, têm armas, tem tudo que precisa. E Paulo naquela época entende, fala assim: eu preciso ir para lá. Era Roma. Roma era o centro de tudo. Era lá que era controlado, era lá que o imperador ficava, era lá que César ficava. Mas Paulo decide agora, fala assim: eu preciso ir para lá, eu preciso pegar. Paulo, você vai ser morto, não importa que eu seja morto, o importante é que mais um conheça a Cristo Jesus. E se nós trazemos para nossas vidas, irmãos, aonde você estuda, aonde você passa, aonde você está, será que nós temos sido essas pessoas cristãs de tal forma que nós falamos assim: não importa onde eu estou, mas o importante é que mais um precisa conhecer o Cristo Jesus. Eu serei enviado por isso, eu vou cumprir o mandamento de Cristo Jesus nesse propósito de cumprir aquilo que Deus me chamou. Então Paulo estava indo fazendo esse processo, e agora ele vai nessa viagem, e às vezes se mudava, morava lá, mas não era somente por diversão, não era por turismo. Ele estava, todas as viagens de Paulo era por um propósito:
Já parou para pensar onde Deus vai te levar? Aonde Deus quer te levar para te conduzir? Já parou para pensar nisso? Eu estava me lembrando de algo hoje. Eu falei, gente, eu tinha uma vontade, quando eu era bem jovem ainda, antes de eu me casar, eu comentava com os amigos, falando assim, olha, um dia eu vou para o sul do Brasil abrir uma igreja. Eu tinha esse desejo no meu coração. Eu sempre falava, um dia eu vou para o sul do Brasil. Eu vou no sul abrir uma igreja. Eu, de Goiânia, morava lá em Goiânia, lá em Goiás, e eu pensava assim, eu vou para o sul do Brasil. E eu pensava assim, eu quero ir. Então a pergunta é a seguinte, será que você já se perguntou para o Senhor o que Deus quer de você? Aonde Deus vai te levar? Aonde Deus vai te conduzir? Já perguntou para o Senhor, Deus, aonde você vai me levar? Deus, aonde você vai me conduzir? Aonde o Senhor quer me levar daqui a pouco, daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos? Aonde Deus vai te levar? Aonde você estará daqui a alguns anos? É importante você fazer essa pergunta para o Senhor, estar alinhado no propósito divino. Isso é muito importante para a sua vida, porque vai definir completamente a sua história, o que você vai escrever na sua vida. Eu me lembrando hoje, há 12 anos atrás, nessa mesma época, irmãos, em novembro, eu não me lembro a data, era final do mês, acho que era 29 de novembro, há 12 anos atrás, no ano de 2012, eu estava lá em Goiânia, e naquele ano de 2012, eu tomei uma decisão na minha vida. Tinha um pastor que virou para a gente e falou, gente, nós vamos iniciar uma igreja ali no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A igreja tem 20 pessoas. Já está acontecendo. A igreja está com 20 pessoas em Porto Alegre. E eu queria convidar algumas pessoas para irem. Eu falei, é eu. Falei, sou eu. Chamei minha esposa, já tinha casado com ela. Ela tinha, acho que era 20 e poucos anos, 19, 20 anos naquela época. E eu decidi, falei assim, vamos embora. Partiu. E eu comecei a orar ali e decidimos, há 12 anos atrás, a gente decidiu sair da nossa terra. Despedimos nossa família e ir embora para um chamado de Deus. Isso em novembro de 2012. E hoje eu estou aqui em novembro de 2024, falando para você do ID, de algo que fez parte da minha vida, faz parte da minha vida, meu irmão. Fez parte da minha vida. Ah, pastor, é lindo o enviar. Deixa eu falar, o enviar é muito lindo, mas é doloroso. O ID do Senhor é lindo, mas é doloroso, meu irmão. Você acha que é mole? Naquela época decidimos ir simplesmente com o chamado, a paixão no nosso coração. Nem salário nós tínhamos. Não tínhamos salário. A igreja não conseguia pagar, a igreja tinha 20 e poucas pessoas. Eu chamei minha esposa e falei, vamos embora. E aí, como que a gente vai sobreviver? Falei, fé em Deus. Deus envia e Ele dá o recurso. Chamei ela e falei, é isso aí. A gente pegamos tudo que tínhamos, juntamos nossos móveis, o cara foi lá, nós alugamos um caminhão para levar os móveis das pessoas lá, o pastor, juntamos tudo num caminhão e levou. O que sobrou, que chegou lá, não dava para montar mais nem metade de uma casa, quebrou muita coisa, viu? A mudança quebra. Mas nós tínhamos um desejo no nosso coração de viver algo extraordinário em Cristo, irmãos. E eu estava me lembrando hoje, nesses 12 anos atrás, quando nós decidimos partir para o Rio Grande do Sul, para esse projeto. E no dia que eu estava indo, no dia que eu decidi ir, no dia que eu decidi, Senhor, eu vou, porque eu tinha um desejo de ir, agora estava acontecendo. Falei, eu vou, Deus, sou eu, bora, pastor, chamei. Mas o ser enviado de Deus, ele tem algumas decisões na nossa vida. Por quê? Porque Deus te chama, mas Ele não te obriga. Ele não vai te obrigar a você a ir. Ele vai te chamar, vamos embora comigo? Bora, venha, farei de vocês pescadores de homens, bora, larga a rede aí e vamos embora. Mas Jesus não obrigou eles a saírem do barco. E assim também é o nosso ir, o ser enviado também faz parte disso. Deus te chama, a decisão é sua. E nós saímos de lá, despedimos nossa família, nunca tínhamos saído de Goiânia assim para mudança, para lugar nenhum, e decidimos ir. Eu e minha esposa naquela época, pegamos nosso carro que nós tínhamos, juntamos algumas coisas dentro e fomos embora com um projeto, com um sonho no coração de fazer algo extraordinário no Rio Grande do Sul. Jovens, foi uns 30 pessoas juntamente conosco ali, para começar um projeto na igreja, para avançar.
Irmãos, e eu estava lembrando hoje de uma música, porque naquele dia que eu estava indo, aí juntou minha família, orando pela gente, os irmãos das celas que eu tinha lá, orando por nós. E aí naquela época, irmãos, agora vocês vão descobrir que já não sou tão jovem como vocês pensam, tinha um CD. Quem aqui já ouviu falar de CD? Quem não sabe o que é CD? Todo mundo sabe? Aleluia! Fico feliz por isso. Então, eu vou te falar, tinha um CD, eu ganhei um CD. E nesse CD era da Ludmilla Feber. Olha, o pessoal... Deixa eu te falar. E nesse CD da Ludmilla Feber que eu ganhei, e aí eu tinha uma música. Gente, como essa música tocou no meu coração. E quando eu coloquei essa música, eu fui ouvindo essa música. Quando eu saí ali que eu peguei a rodovia de Goiás, BR-153, eu coloquei esse CD no rádio e nós começamos a ouvir aquela música. A música era: Filho meu, te chamei, te escolhi, te tirei por detrás das malhadas, como fiz com meu servo Davi, te escolhi. Aí por diante eu não lembro mais a letra, não. Mas, irmãos, aquele CD, eu ouvi ele até furar. Não furou, mas até eu desistir da vida dele. E de vez em quando eu ouço essa música ainda, porque essa música foi um dia que eu falei assim: é isso, Deus. O Senhor me tirou lá quando eu estava escondido. O Senhor me chamou, Deus. O Senhor me escolheu, me chamou, me tirou por detrás das malhadas. Eu era menor que o Davi ainda. E o Senhor me escolheu para viver um projeto extraordinário do Senhor, que é levar a sua palavra, levar levar o teu evangelho, Jesus. Que gratidão é essa? Nós fomos para um desejo no Rio Grande do Sul. Foi fácil? Claro que não. Pensa os perrengues que nós passamos. Pensa as lutas. Não, era luta de todas as formas. Mas eu lembro que várias coisas, Deus abençoou de todas as formas. Irmãos, eu lembro uma vez que, quando eu fui, a gente decidiu, levou um dinheiro nosso. Na virada de ano, tinha uma oferta lá para abençoar a igreja. Eu virei para minha esposa e falei assim: estou pensando em dar oferta. Aí eu vou dar uma dica para você: case com uma mulher crente. Viu, irmãos? Você que é jovem, solteiro, case com uma mulher crente. Para você também, jovem, casa com homem crente. Que eu virei para ela e falei: estou orando para entregar uma oferta. Ela falou: eu também. Eu falei: e quanto você pensou de dar? Ela: tudo. Eu falei: tudo? Tá bom. E nós pegamos tudo que nós tínhamos, não era muito, mas dá para a gente sobreviver mais uns 3, 4 meses ainda. E eu falei: entreguei tudo na oferta. E eu falei: agora estamos lascados, eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel do mês que vem. Já era. Entregamos tudo. A gente foi comissionário. E a igreja estava avançando. A igreja saiu, irmãos, de 20 e poucas pessoas em um ano para 1.000 pessoas. Em um ano. E aí nós entregamos a oferta ali. Meia hora depois, o meu telefone toca. E aí era uma pessoa me ligando, falou: oi, tudo bem? Eu estou com uma pessoa aqui do lado aqui, que ele tem uma empresa de ônibus. E aí ele estava me procurando aqui e falou: pô, você não conhece alguém? Eu queria abençoar uma pessoa, que eu estou vendendo uns ônibus, e eu queria abençoar uma pessoa. Aí ele falou: lembrei de vocês. Falei: aleluia, eis-me aqui, Senhor. Teu filho está pronto. Irmãos, ele ligou e falou assim: olha, me passa a sua conta que eu vou te depositar um dinheiro, e eu queria também que você entregasse uma oferta para a igreja. Eu falei: amém. Falei: vou entregar. A oferta naquele dia foi 10 vezes mais do que eu dei naquele dia. Amém? 10 vezes mais. Eu não esperava. Eu não entreguei para Deus, falando assim: ó, Deus, estou entregando aqui, precisa me entregar. Nem de forma nenhuma, porque não tinha esperando, nem sabia quem era a pessoa. Mas por quê? Porque o ID do Senhor Jesus, ser enviado, faz parte disso. Quando nós somos enviados, às vezes aparecem as serpentes, as tribulações. Irmãos, eu me lembro, pensa, porque o Rio Grande do Sul tem uma palavra que, não sei se você já ouviu falar, que é chamada de cemitério de pastores. Alguém já ouviu falar disso? O Rio Grande do Sul tem isso. E lá não é fácil, não é? A realidade é muito diferente daqui. É um lugar muito forte, muito pesado espiritualmente, em vários aspectos, por ter várias religiões que dominam sobre o Rio Grande do Sul. E nós passamos muitas lutas ali. Eu lembro que, pensa, várias vezes nosso carro sofria atentado, nossa igreja roubava carro direto na porta da nossa igreja. O inimigo furioso conosco, mas a igreja avançava. Por quê? Porque quando você decide cumprir o ídolo do Senhor, as mãos do Senhor estão sobre sua vida e as bênçãos acontecerão. Então, nesses 12 anos, o ID do Senhor Jesus foi acontecendo sobre nossas vidas.
E para onde você vai ser enviado, para onde o Senhor te chamar, pense nisso, que aonde você for enviado, aonde você for, as mãos do Senhor Jesus estará sobre a sua vida. E por quê? Porque Deus tem um projeto para você. Deixe tudo para trás e servir ao Senhor faz parte. Faz parte deixar tudo para trás. Faz parte você ir. Quando você decidir ir, faz parte de deixar seu passado. Nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Deixamos tudo para sair. Deixamos tudo para ir cumprir aquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas. E aí, em 2014 estava bom, num momento bom, nós tínhamos aberto toda a igreja, estávamos avançando, e o Senhor falou, é tempo de você ir. Eu falei, mas pô Deus, está ficando legal aqui agora, aqui. É isso aí. Eu falei, vamos embora então. E nós decidimos vir para o Rio de Janeiro. Chegamos aqui no Rio de Janeiro, em 2012, em 2014, no final de 2014 de novo. E nós iniciamos aqui, eu comecei uma célula, na casa de um irmão lá no Poço 3 da Barra. E nós começamos tudo, e a minha esposa começou a servir e ajudando no Kids, e depois, 10 anos depois, aqui estamos nós. Então, quando ouvimos a voz de Deus, seguimos, Deus nos abençoa sempre. E você parou para pensar qual é o destino que Deus quer mandar você? Qual é o destino que Deus quer mudar a sua vida? Como foi essa viagem de Paulo? Ele alcançou grande parte do Império Romano, abriu uma igreja em Roma. Pensa num lugar complicado, mas Paulo foi lá e abriu uma igreja. Paulo abriu uma igreja em Roma, por quê? Porque ele sabia daquilo que Deus o chamava. E talvez a pergunta é, o que aprendemos sobre o destino que Deus pode mudar nossas vidas? Primeiro, o melhor lugar para você estar é aonde Deus quer que você esteja. O melhor lugar é onde Deus quer que você esteja. Você pode ter certeza disso. Pense em uma viagem difícil. Pense em uma mudança complicada. Foi essa de Paulo, mas ele sabia para onde estava indo. Foi muito complicada, mas ele sabia, falou assim, fiquem tranquilos, nós não iremos morrer. Falou, como assim, Paulo? Ele falou, Deus me falou que nós iremos para Roma. Ele tinha certeza no coração dele, não importa para onde Deus vai te levar. Talvez tem gente aqui, Deus te falou em algum momento que você vai para a África, Nova Zelândia, Austrália, Europa, Estados Unidos, Ucrânia. Que isso, pastor? Quem vai para a Ucrânia? Eu não sei. Talvez Deus esteja chamando alguém para ir para a Ucrânia. Mas não importa aonde você estiver, saiba de uma coisa, aonde Deus te colocar, aonde Deus te enviar, lá as mãos do Senhor estará e você vai prosperar. Porque o melhor lugar é quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. O melhor lugar é quando nós estamos no centro da vontade de Cristo Jesus. Aonde Deus te enviar, da onde Deus te encaminhar, diga sim para Deus. Eu e o Will saímos de Goiânia muito jovens, a gente era muito jovem, só tínhamos um sonho, uma mala e um sonho. Muito jovens, tínhamos acabado de nos casar. Éramos jovens, hoje já estou com 41 anos, meu irmão. Minha esposa, vou falar a idade dela, porque depois vai que ela já é ruim, né? É 30 e pouco. Ela é mais jovem que eu orei por ela, bem jovenzinha ainda. Mas eu quero dizer algo para você. A gente decidiu sair muito jovem, porque uma chama queimava em nosso coração. Irmãos, eu já contei para vocês aqui alguma vez, eu me lembro de uma coisa, um dia que eu fui namorar com a Wilson, que eu falei com ela. E um dia, quando estava querendo conquistar o coração dela, fica a dica aí, para quem é solteiro, né? Quando eu queria conquistar o coração dela, aquela jovem muito bonita, e eu só a capa da gaita. Porque homem, vou te falar, já te falei, homem não tem jeito, o cara toma banho, fica cheiroso, mas só Deus faz a misericórdia, a mulher não. E eu queria conquistar aquela menina lá, e aí um dia eu falei para ela assim, ó, aí ela falou assim, mas, e quando nessa oração toda, eu falei assim, olha, é o seguinte, você está preparada para se um dia Deus nos chamar para ir para a África, para a gente ir junto? Ela falou, sim. Eu falei, é isso aí, aleluia. Porque foi uma das coisas que moveu o coração dela naquele momento, por quê? Porque ela tinha uma paixão também, ela tinha um desejo de se casar com um pastor, com alguém que fosse cumprir o ídolo do Senhor Jesus, e nós saímos de lá. Por quê? Porque nós queríamos cumprir e sabíamos o seguinte, aonde Deus, irmãos, no Rio Grande do Sul, 2 anos, foi muito bom. Eu aprendi a falar tchê, barbaridade, aprendi os 3 sotaques de barro. Você sabia que tem algum gaúcho aqui? Tem? Gaúcho? Não é verdade? Tem 3 sons de bar, gente. É verdade. Tem um cara que fala assim, quando você conta assim, ó, tipo assim,
Gente, o Botafogo empatou de novo. Bah, não é? Você fala assim, ó, pô, o Botafogo é campeão. Bah! É verdade. Por quê? Porque tem as tonalidades. Eu aprendi a tonalidade. Eu aprendi o que significava assim. Você não sabe o que é isso. Capaz. Você sabe o que é isso? Sabe? Você é gaúcho? Não? Por quê? Porque tem do nada, o cara está conversando com a pessoa falando assim, ó, rapaz, eu estava passando ali e aí eu vi que tem um sanduíche novo. A pessoa vira capaz. O capaz é um negócio assim, depende do momento, porque o capaz pode ser muito bom. Tipo assim, é sério? E eu ganhei um dicionário de gauchês. Eu li o dicionário. O que é assim, ó, o que significava cair os butiá do bolso? Eu aprendi a falar que caiu, aprendi a falar enrenguear Cusco. Você sabe, é difícil, porque o gaúchês ele tem um dialeto só dele. Então, assim, eu aprendi, falei, é aqui, vou morar o resto da vida aqui. Decidi. Fui no cemitério, nós fomos no cemitério, visitamos o cemitério. Falei, onde é que fica o cemitério? Porque tem o cemitério só de crente lá. Conheci o cemitério. Por quê? Porque eu falei, saí da minha terra. E depois eu vim para o Rio de Janeiro. E aqui também eu aprendi a falar o caraca. Meu filho fala muito mais o carioca do que eu, né? Porque o sotaque goiano eu descobri que é mais forte do que a gente pensa, meu irmão. Não sai de dentro de você. Desisti, chegou uma época de desistir. Mas aqui eu falei, aqui, quero cumprir durante o tempo que eu estiver aqui, vou abrir célula, vou sair fazendo tudo que eu preciso. Se for preciso subir a comunidade, bora lá. Se for preciso entrar na comunidade, bora lá. Se for preciso visitar, vamos embora. Por quê? Porque eu estava disposto a cumprir o ídolo do Senhor Jesus. Eu estava disposto a cumprir. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um casa de fé, que na época era casa de milagres, acho que é assim, lá no Morro do Barbante, lá na Ilha do Governador. Alguém já foi lá? Irmão, não, eu cheguei na porta, eu nunca tinha isso. Você mora lá, irmão? Não, não precisa justificar, não, foi muito rápido. Mas o que acontece? Eu lembro que eu estava chegando lá na porta, eu nunca tinha passado por aquilo com o carro, aí tinha uns tubos assim, na rua, tinha que passar assim da calçada, tinha um cara sentado no banquinho, só me olhando. Aí eu parei e falei, o que eu falo? Abri o vidro e falei, oi, tudo bem? Eu vou na casa do fulano de tal. Ele, não, está avisado, parceiro, está tranquilo, pastor. Falei, o cara me conhece. Já estava avisado. Chegando lá, irmão, daqui a pouco chegam uns caras com armado. E eu nunca... Falei, é isso aí, estamos aqui pregar o evangelho. Aí o cara, irmão, ora por mim, que é meu aniversário. Falei, tá bom. Ele estava com um guarda-chuva do lado, nem vocês entenderam. Mas eu orei por ele, porque eu sou crente, sou pastor. E o meu papel é esse. Porque eu tenho que cumprir o ID que o Senhor me diz. Então, aonde você estiver, lembre-se, o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Porque o melhor lugar que você pode estar para cumprir o destino de Cristo é aonde Deus quer que você esteja. Amém? Guarde isso no seu coração. Destinos que podem mudar a sua história. Aonde Deus te enviar, você frutificará. O capítulo 28, versículo 23, diz o seguinte, assim... Combinaram se encontrar com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava, desde a manhã até a tarde. Ele lhe deu explicações e testemunhos do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus. Vocês viram aqui? Paulo estava preso, ele estava sendo ameaçado. Ele estava sofrendo o tempo todo pressão. Mas o que aconteceu? Ele chegou preso lá agora. Os caras deixaram ele morar numa casa. Qual que é uma das primeiras coisas que Paulo faz agora? Ele começa a reunir o pessoal. Ele fala, não, nós estamos aqui para frutificar. Nós estamos aqui para ganhar essa cidade, ganhar o rei, ganhar essas pessoas para Jesus. Nós estamos aqui para fazer diferença. Nós estamos aqui para mudar essa história, mudar a realidade. É por isso que nós estamos aqui. Irmãos, quantas pessoas precisam de Jesus? Já parou para pensar? Quantas pessoas precisam de uma palavra de Cristo? Tem uma palavra que um dia me marcou muito. Nós temos um pastor nosso, que é o pastor Max. O pastor Max é nosso pastor hoje, lá da nossa igreja Batista Atitude, de Montreal, no Canadá. E eu me lembro uma vez que eu estava com o pastor Marcos aqui, eu dava aula no seminário, e eu convidei o pastor Marcos para dar uma palavra, porque ele tinha ido para Vancouver e tinha voltado. Falei, pastor Marcos, me conta uma coisa. Por que você foi para Vancouver, meu irmão? Não tem nada lá, não tem ninguém lá.
Ele falou: pastor, um dia eu estava sentado ali e comecei a olhar todo mundo, olhar os pastores, olhar todo mundo. E eu olhei naquele dia e falei: tem muita gente boa aqui para eu ficar aqui. Ele falou: tem muita gente precisando de mim, tem muita gente precisando do evangelho, tem muita gente precisando de Jesus. E ele saiu para o Canadá. Chegando no Canadá, ele encontrou 40 pessoas, começou uma célula, abriu uma igreja que hoje multiplicou, está em Vancouver e Montreal, porque decidiu cumprir o ID de Cristo Jesus, porque decidiu cumprir o chamado de Cristo, do sair, do ir, de não ficar simplesmente aqui, mas entender que Deus tem uma promessa para nós, e aonde formos, iremos multiplicar, porque é promessa do Senhor Jesus. Seja onde estivermos. Paulo, chegando, logo começou a pregar o evangelho, mesmo limitado, ele entendia que era de Deus, continuar a falar de Jesus. Uma igreja foi aberta naquele lugar. Aonde você for enviado, Jesus vai te usar, fazer uma revolução. Irmãos, tem um pastor, o pastor Cezinha. Pastor Cezinha mora na cidade que chama Laranjeiras do Sul. Alguém já visitou a cidade? Acho que nunca. A cidade tem 20 mil habitantes. Não tem um ponto turístico. Isso foi ele que me falou uma vez. A cidade tem 20 mil habitantes. A igreja de lá, a comunidade Zoe, tem mais de 3 mil membros na cidade. É uma revolução para uma cidade daquele tamanho. Por quê? Porque ele decidiu fazer uma diferença. Nós temos o pastor Bush, nossos jovens aqui, pastor Bush, que foi para São Raimundo Nonato, interior do Piauí. Pensa o lugar que quando você vai lá, apesar que São Raimundo deve ter até melhorzinho, mas tem uns lugares lá que é mais tenso ainda. Foi para lá. Eu lembro quando eu fui lá fazer o primeiro culto, eu estava com ele lá. Quando eu fui fazer o primeiro culto, na verdade, ele não estava, depois que ele foi. O primeiro culto tinha 60 pessoas, nós chamamos todo mundo da cidade. O primeiro culto que o pastor Bush foi fazer, tinha 25 pessoas. Eu lembro o dia que eu fui enviar o Bush ano passado a Maceió. Eu fui lá enviar o Bush, que eu discipulei ele e o Wilson discipuladores. Sabe quantas pessoas tinha na igreja? 500 pessoas dentro da igreja. Estava lá a prefeita da cidade, o vice-prefeito, um monte de gente, tinha umas 100 pessoas não crentes, chorando, porque o pastor Bush estava sendo enviado. Um jovem da nossa igreja. Um jovem igual você. Que um dia nós desafiamos ele, morador da Barra da Tijuca. Que um dia desafiamos ele, falamos: meu Deus do céu, o que ele falou aqui? Eu falei: gente do céu, será que ele conhece São Raimundo Nonato? Porque o negócio tem que descer no aeroporto de Teresina, de Petrolina Teresina ou Petrolina. Você anda 5 horas de carro no meio do sertão nordestino para chegar no local. Mas ele entendeu isso, deixou a igreja plantada com o pastor lá hoje. Está tendo uma conferência no final de semana de jovens extraordinária. Por quê? Porque ele entendeu o ID do Senhor Jesus, porque entendeu o chamado de Cristo Jesus. E aonde você for, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Então se prepare para seguir a voz de Deus, seguir o seu ID. Nesses próximos 10 anos, o que pode acontecer? Sabe, irmãos, eu estava observando hoje, e eu pensando: gente, em 10 anos eu tinha uma célula. Em 10 anos eu pensei que uma célula, fomos multiplicando, preparando, multiplicando, avançando. Daqui a pouco 20 células, daqui a pouco uma rede. Hoje já abrimos 3 igrejas, nossa rede já abriu 3 igrejas aqui na cidade. E estamos 138 células esse ano. Irmãos, isso é milagre de Cristo Jesus. Não tem nada a ver comigo, é Cristo Jesus. É claro que eu me disponho a servir a Cristo, mas é um milagre. Sabe quantas crianças nós temos por domingo no nosso Kids? Cerca de 1000 crianças todos os domingos. Por quê? Porque talvez aqui no nosso meio hoje está usando a pastora Wilson, mas nós não estaremos com vocês aqui para sempre. Talvez quem vai estar usando amanhã para liderar aqui 10 mil crianças não é mais a pastora Wilson, mas é você, mulher. É uma de vocês aqui que será no nosso lugar. Daqui a alguns anos não será mais o pastor Josué que vai estar aqui, porque homens passam, e é normal. Um dia ele vai parar. E quem estará aqui nesse púlpito? É você, jovem. Daqui a alguns anos, quem vai estar aqui é um de vocês, será um de vocês. Daqui a alguns anos estaremos abrindo igreja em vários locais do
do Brasil e do mundo. E quem vai estar nessas igrejas? É você. Deus tem preparado vocês, cada um de nós, para irmos. Paulo deixou essa igreja ali em Roma. Paulo abriu essa igreja. E eu fico feliz porque eu fico vendo minha rede levantando pastores. Eu estou preparando agora pelo menos uns 3 pastores para ser consagrado ano que vem. Eu falei para eles, falei, daqui a pouco não precisa de mim mais na rede. Que isso, pastor? Eu falei, isso aí, eu estou preparando vocês para serem melhores do que eu. Você não tem medo? Não, de jeito nenhum. Eu preparo para serem melhores do que eu, para que eu possa ir mesmo. Esse é o desejo do nosso coração, de cumprir o ídolo do Senhor Jesus e prepararmos pastores. Paulo deixou a igreja em Roma. E você? Aonde é que você vai deixar uma igreja no mundo? Aonde é que você vai plantar uma igreja do reino de Deus? Uma igreja de atitude, destinos que podem mudar a sua vida e sua história. O ID é para todos nós. No versículo 28, no capítulo 28, versículo 30, diz o seguinte: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-los, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Um dia, eu decidi sair da minha casa, da minha parentela, e vim para cá. Um dia eu decidi cumprir o ID do Senhor Jesus e estar no centro da sua vontade. Durante 2 anos e meio, Paulo pregou aqui em Roma. Atos 28. Essa foi a última viagem de Paulo. Depois dessa viagem aqui, Paulo já estava preparando para o final da sua história. E Atos acaba no capítulo 28. Encerrou. Paulo cumpriu a carreira dele. Era o último propósito dele. Ele sabia que ia se cumprir. Deus tinha falado para ele, falou, é a última viagem, Paulo. Se você for, você vai morrer. E realmente, depois Paulo foi decapitado. Mas uma coisa aconteceu. Milhares de pessoas foram alcançadas por Cristo Jesus através da vida desse grande homem de Deus. Através da vida desse homem que decidiu marcar a história, mudar vidas. Durante 2 anos ele estava ali morando, levando Jesus às pessoas. E a pergunta que fica hoje é: para onde Deus está te chamando hoje? Para onde Deus está te chamando? Aonde você estará daqui 10 anos, 12 anos? Eu não sei onde estarei daqui 10 anos, 12 anos. Eu não sei. Eu queria poder te dizer, mas eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu quero estar no centro da vontade de Deus. E aonde eu estiver, eu vou estar cumprindo a vontade de Cristo Jesus. Aonde eu estiver, eu vou estar ali falando do reino de Deus, falando de Cristo Jesus, levando o evangelho, porque eu entendi o chamado do Senhor para a minha vida. Eu entendi o ID de Cristo Jesus para a minha vida. Eu entendi esse destino que Deus me deu. E o seu, onde será o seu? Aonde você estará? Para onde você será enviado? A pergunta é essa hoje. O tema é esse: ser enviado. Aonde você será enviado? Para onde você será enviado? Eu vou dizer para você: não deixe sua história passar. Aproveite esse tempo. Aproveite esse momento. Aproveite esse tempo que Deus tem te dado. Aproveite esse momento que Deus tem te dado. Vamos viver algo revolucionário. Milhares de pessoas precisam de Jesus aqui no Brasil e no mundo. O pastor Pedro Vux voltou agora e eu tenho visto vários momentos isso acontecer. Irmãos, a Europa está reacendendo uma chama. Uma fagulha está se acendendo na Europa. Semana passada eu vi um vídeo, não sei se alguém viu, de uns jovens na Alemanha pregando. Vocês viram esse vídeo? E eles começam a cantar. E quando eles estão cantando, louvando, veio um monte de gente passando na rua e começa a ajoelhar perto do palco onde eles estão. Começa a ajoelhar. Irmão, isso é o evangelho de Cristo Jesus. Eu vi uma banda esse tempo atrás tocando lá na França. Só quem mora na França sabe tanto que a França é difícil de pregar hoje. Cerca de 60% da população da França é muçulmana. E os outros são católicos, que não são praticantes. E nós temos visto lá esse pessoal cantando e muitas pessoas chegando e começando a ouvir a Cristo Jesus. O mundo carece de pessoas que levarão o evangelho. Quando você olha para a história dos morávios, os moravianos se vendiam para que pessoas conhecessem a Cristo Jesus. O que Deus tem falado no seu coração? Há 12 anos atrás, Deus chamou eu e o Wilson. Deus nos chamou
para irmos, para cumprirmos o mandamento do Senhor Jesus. Há 12 anos atrás, eu cantava aquela música e partia. Há 12 anos atrás, estava disposto a ir. E não é diferente hoje, não. Não pense isso, viu? Não pense que não é diferente até hoje. Se Deus mandar eu para outro lugar, meus irmãos, vou embora. Porque o meu desejo é cumprir o ID de Cristo Jesus. O meu desejo é levar a palavra do Senhor. Se Deus me falar, olha, partiu, bora, Deus. Onde você quer que eu vá? Você quer que eu vou para o Nordeste, Deus? Bora lá. Quer que eu vou para a Europa, Deus? Vai reacender uma chamada. Vamos embora lá. Tem um jovem aqui que se para trás escreveu na minha mesa, né? Eu fui lá e pôs assim: partiu Itália 2025, 2026. E ele pegou um papelzinho lá na minha mesa. Falei, não sei. Vai que Deus quer me levar para lá. Tô dando, ele que colocou, meu irmão, é profético dizendo ele. Mas eu não sei para onde Deus pode nos levar daqui a alguns anos. Não sei. Hoje eu estou aqui preparando nossa rede, preparando nossos irmãos. Mas um dia eu decidi ir. Essa palavra deve ficar no seu coração. E esse tema deve ficar na sua vida. Sabendo que Deus quer mudar os nossos destinos. E aprendemos que essas mudanças, o ID, é para Deus mudar a nossa história e o nosso destino completamente. Que hoje você saia daqui com essa palavra no seu coração, com um destino marcado em sua vida, e sabendo aonde o Senhor Jesus me levará, para onde eu irei.